Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa de oração e trabalho e que vocês encontrem aqui realmente o que necessitam, cada um, né, nas suas necessidades, né, que possamos entender e compreender a mensagem que é passada pelo nosso irmão Antônio Carlos, falando sobre a riqueza e a miséria. E hoje a mesa está composta por mim, Ademir, por Amara, que fará a prece inicial, Ida fará a prece final, e Antônio, como falei antes, fará a exposição do trabalho de hoje, né? Na mensagem que será passada, de todo ensinamento, né? Que devemos entender e compreender cada um. Peço a todos que fiquem em silêncio, harmonizem, esqueçam tudo lá fora, pensem em coisas boas, para a gente receber essa mensagem que será passada agora, né? Que a irmã fará a prece inicial. Amara. Prezados irmãos, encarnados e desencarnados que se encontram aqui presentes, vamos elevar o nosso pensamento ao Deus Todo-Poderoso, que nos intua e que intua o nosso palestrante de hoje, que nos passem a sua mensagem, a mensagem que ele estudou e que ele está trazendo para nós. Assim seja. Com essa prece, em nome de Jesus, Nossa Mãe Maria Santíssima, do Frei Fabiano de Cristo, mentor dessa casa e toda a espiritualidade que preparou esse ambiente para todos nós aqui presentes, damos início à nossa reunião da tarde e noite de hoje. Eu passo a palavra para o nosso irmão Antônio Carlos. Boa tarde a todos. Que Jesus nos abençoe por esta oportunidade desse reencontro. Agradecido estou por mais esta oportunidade que Deus nos dá de divulgar a doutrina espírita. Porque, segundo Martins Peralva, divulgar a doutrina espírita é acender a lâmpada da esperança no coração das criaturas. E todas as vezes que eu tenho a oportunidade, a primeira lâmpada que acende é na intimidade do meu coração. E o meu coração fica em festa. Segundo André Luiz, toda reunião espírita é um banquete de luz. Feliz daquele que aqui está, num sábado, terminando a semana ou começando a semana, não sei, mas num momento histórico da Terra, em plena transição planetária, onde nós nos encontramos neste momento glorioso, onde a doutrina espírita vem transformando o coração dos homens, que é a missão da doutrina espírita. Então, que Jesus abençoe cada um de nós, que os bons espíritos que aqui se encontram possa aproveitar em nós os elementos que nós tivermos disponíveis na nossa pequenez, para que possamos passar para todos vocês a mensagem da doutrina espírita, a mensagem maravilhosa, que é justamente hoje provas da riqueza e da pobreza dentro da visão espírita. Então todos nós gostaríamos de ter uma vida material melhor, né? Porque essa é uma tendência nossa. Nós que avaliamos a vida aqui mais pelo lado externo, pelo lado ilusório do mundo material. E a doutrina espírita vem nos mostrando para que a gente possa olhar realmente os verdadeiros tesouros que a vida nos oferece, que são os tesouros espirituais e não os tesouros materiais, como nós vemos sempre. Então, todos nós temos, na verdade, um pensamento de viver bem materialmente. Isso é justo, todos nós devemos pensar assim também. Qual a riqueza que você desejaria, que eu desejo, que cada um deseja? Será realmente que é a riqueza de Neymar, por exemplo? Um dos homens mais ricos hoje do planeta, né? Quanto de nós ficamos vendo, meu Deus, se eu tivesse um terço dessa, o que eu faria, né? Isso é natural a gente pensar sobre assim. Ou também os milhões de Cristiano Ronaldo, este que vem fazendo um trabalho belo como ser humano, que a gente fica vendo, colocando a sua riqueza
para beneficiar tantas pessoas. Quem quiser, entre na internet e veja o que esse homem faz, ajudando sua pátria, ajudando pessoas de todos os pontos do planeta. Eu vi ainda há pouco uma mãe que pede para que ele doasse uma camisa dele para fazer um leilão, para arranjar dinheiro para salvar a filha de um tratamento que ela precisava fazer. Ele não só doou a camisa, mas pagou todo o tratamento, realmente, todo o tratamento, curando aquela garota. E quantas outras ele tem feito isso? Então vamos vendo pessoas com dinheiro que utilizam de forma correta, outras estão sendo presas hoje no planeta por conta de não agir honestamente com os talentos que Deus colocou na mão dele. Guardai bem isto, vós que sois dominados pelo amor do ouro, vós que venderias a alma para enriquecer, porque isso poderia levar-vos acima dos outros e proporcionar-vos o gozo das paixões. Então, isso é um aconselhamento dos espíritos sobre essa questão. Nós vemos aqui no Brasil um fato interessante. Este homem dito rico, né? A gente vê que a pessoa, quando é presa ao dinheiro, ela até numa foto dessa, ela denuncia que não ia jamais enterrar esse carro, porque pelo buraco a gente vê que o carro não cabe, né? Então isso é um marketing realmente, porque se fosse para enterrar o carro, o buraco era maior para caber o carro dentro. Então nós vemos pessoas utilizando de forma equivocada o dinheiro para se exibir, para mostrar poder, para assim realmente usufruir daquilo que o dinheiro traz e que nos leva a grandes precipícios na nossa vida. Qual de nós não gostaria de possuir assim tanto dinheiro, como nós já falamos desde o começo? É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Mateus 19:24. Essa frase parece que, se a gente for literalmente, a gente acredita que não podemos ser ricos, que não existe um rico na terra que seja honesto, que seja cumpridor dos seus deveres, que utilize bem a riqueza. Essa frase de Jesus, impactante, porque todos os ensinamentos de Jesus era para uma população na época que ainda não alcançava o entendimento, e era necessário Jesus vir com frases nas suas parábolas para impactar o coração daquele. Por exemplo, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Aquele que não deixar pai, mãe, irmão, filho e me seguir, esse não entrará no reino do céu. Aquele que te pedir para dar um passo, dai 1000 passos com ele. Aquele outro que te pedir a capa, dai também tua túnica. Então Jesus vem com sua linguagem impactante de um pedagogo realmente, mostrando para aquela multidão que ali se encontrava, para que ela prestasse atenção àquilo tudo. Por exemplo, se alguém te bate na sua face esquerda, dai também a direita. Então Jesus não quis dizer literalmente que a gente deveria dar o rosto para ser esbofeteado, mas Jesus fala de uma forma simbólica, para que nós tivéssemos realmente o coração de perdoar e dar outras oportunidades, dar a face a outra oportunidade àquela pessoa para a convivência, o perdão acima de tudo. Jesus não condenou a riqueza. A riqueza é poderoso instrumento de progresso, porém, as tentações que gera e a fascinação que exerce constitui uma prova muito arriscada e até mais perigosa que a miséria, que a pobreza, na verdade. Então vejam só que Jesus não condenou a riqueza. Jesus veio para todos nós desejamos ser ricos, e Jesus dá essa oportunidade que a gente seja rico de espírito e de matéria também, por que não? Só não devemos deixar que a riqueza passe a conduzir nossas vidas e a gente perca a grande oportunidade que tem dos talentos que nós tivermos nas mãos para dele fazer nossa vida feliz, nossa saúde ou nossa doença. Ah, se eu fosse rico!
construiria creches, ajudaria os pobres, fundaria abrigos. Isso eu me lembro bem, numa mega sena acumulada, e eu estava lá na fila, porque eu sou filho de Deus também. E estava pensando, meu Deus, se eu tirasse alguma quadra, pelo menos, eu construiria uma creche, eu ajudaria os pobres, eu fundaria os abrigos. Veja só, eu negociando com os espíritos, e nesse momento, no meu campo mediúnico, um espírito se apresenta e diz: sai dessa fila, homem, você não vai tirar na Mega Sena. Eu disse: para lá, obsessor, logo hoje que eu vou tirar na Mega Sena, porque eu estou com intuição boa. Ele disse: você foi o que mais pediu para não ter facilidade na Terra. E assim somos nós. Antes de reencarnar, nós imploramos a Deus para vir na dificuldade. Ou seja, morar longe, ser pobre, não ser reconhecido, ter dificuldades, porque isso é uma tranquilidade para que a gente atinja o objetivo da reencarnação. Quando nós viemos com a prova da riqueza, da facilidade, nós colocamos uma trave imensa do orgulho e da vaidade nos olhos, e 99% de errar vai ser aquele que vem com a prova tão difícil como essa. Embora todas as provas são difíceis. Se eu ganhar na loteria, vou ser o homem mais caridoso no mundo. Se eu ganhar na loteria, será que ajudaríamos mesmo? Todo mundo diz: se eu tirar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas lá no íntimo, se a gente fizer aquela viagem interior, mergulhar, a gente vai ver o primeiro bem que a gente vai comprar para a gente é uma casa, é um carro. E no final de tudo a gente vai, se o dinheiro não prender, não amarrar nossas pernas, a gente vai com a sobra fazer alguma coisa. Por isso que ninguém veio aqui para tirar na loteria. Eu mesmo estou com 66 anos, nunca tirei R$1. Tirei realmente agora, um dia desse eu tirei na Lotomania, né? Loto Fácil. E fui contente, cheguei lá, fiz os pontos, cheguei lá, R$4 eu ganhei. Não pagou nem a gasolina para ir até lá. Mas veja só, graças a Deus, porque Deus sabe tudo que é necessário para cada um de nós. A intenção é louvável, sem dúvida, e pode ser muito sincera de parte de alguns. Mas será que todos são assim completamente desinteressados? Será? Não haverá os que antes de beneficiar os outros se sentirão bem de começar por si mesmo? Isso é a coisa mais lógica, mais normal que a gente vai fazer. Se a gente tem oportunidade, a gente vai logo cuidar dos nossos parentes, tudinho. Eu tenho um irmão que nem assim ele faz. Ele diz: se eu tirar na loteria, eu vou dar um imóvel a cada um dos meus irmãos, vou dar o que eles precisarem, agora tudo no meu nome, não boto o nome de ninguém, para evitar briga. Eu disse: meu irmão, você assina aí embaixo que você é um egoísta, porque você vai dar o quê se está tudo no seu nome, né? Então vejam só, existem pessoas realmente que não abrem mão de nada, de dar nada. Porque são pessoas más? Não. São pessoas equivocadas, pessoas que ainda não abriram os olhos para os ensinamentos de Jesus. Que fizeste dos bens que te confiei? Nós vemos a passagem de Jesus sobre os talentos, que ele colocou na mão de um talento, na mão de outro botou 2 talentos, no outro 5, né? E ali ele pediu no final para que as pessoas prestassem conta. E aquele que recebeu 1 escondeu debaixo da terra porque se achou incapaz de fazer. O que Jesus quer dizer com isso? Quando ele perguntar o que fizeste dos bens que te confiei. Todos nós temos talento. O médico tem talento. Tem talento tanto que se formou, pagou, estudou e tem merecidamente ganhar o seu salário. Mas as horas que ele poderia dar para as pessoas pobres. Quantos engenheiros poderia também facilitar? E tem muitos que fazem isso. Todo profissional pode doar um pouco. Doar daquilo que você sabe fazer para uma pessoa que não sabe. Ajudar, dar a mão. Porque estes são os talentos que vão ser cobrados de nós. Além dos talentos que nós conseguirmos com o nosso esforço, os talentos de Deus, que faz com que cada um de nós venha com tudo preparado na nossa caminhada
para que possamos realmente cumprir com nossa grande obra aqui na Terra de ajudar aos espíritos criar esse planeta, conduzir esse planeta. A riqueza seria um obstáculo absoluto à salvação daqueles que a possuem se interpretarmos ao pé da letra. Quando nós achamos que o todo rico não vai ter condição, nós estamos indo ao pé da letra. Então a questão 814 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: por que Deus concedeu a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria? Ou a pobreza, porque esse nome miséria está lá naquele Livro dos Espíritos, ainda de uma tradução antiga, é meio forte, né? Mas entenda aí pobreza, na verdade. Então, Allan Kardec faz essa pergunta, os Espíritos respondem, né, para todos nós, para provar a cada um de uma maneira diferente. Aliás, vós o sabeis, essas provas são escolhidas pelos próprios Espíritos, que muitas vezes sucumbem ao realizá-las. Então, nós espíritas sabemos que antes de reencarnar, quando nós estávamos na verdadeira pátria, nós, junto com os nossos guias espirituais, os mentores, que são responsáveis pela nossa reencarnação, traçaram metas, nos mostraram onde nós erramos no passado. E ali vai dizer, olha, naquele lar, aquela mala sem alça, você vai encontrar mais uma vez, para levar com dificuldade. Aquele filho que você conduziu à droga como amigo, talvez, vai vir como filho hoje. Aquela amada sua do passado que você abandonou, ela suicidou-se porque você a deixou. Ela vai nascer hoje e está naquele lar. Vai ser uma irmã sua, vai ser um filho seu, uma filha, para que você agora dê a ele tudo aquilo que não deu no passado. Ou seja, organize a vida daquela pessoa que nós desorganizamos no passado. Então nós vemos, Chico Xavier estava em Uberaba, num centro espírita, e naquela noite ele via, porque Chico Xavier, quando uma pessoa chegava lá, ele já dava a mão, dizia, fulano, tudo bem, já dizia o nome da pessoa, porque ele via o nome da pessoa, já sabia quem era, penetrava, tinha o poder de penetrar nas pessoas. E as pessoas perguntaram a ele, ele humildemente disse, não, é quando as pessoas veem, eu vejo o nome na testa, fulano, fulano, mas ele ia mais além do que o nome na testa, com certeza. E ele estava vendo ali um pernambucano com a filha no braço, caminhando pelo salão, para lá e para cá, a garota nos braços com um pano, babava no seu ombro, dava guincho feito animais, os olhos fora de órbita, e todos na plateia dizendo, o que é que esse rapaz não fez para merecer uma filha dessa? Porque nós julgamos. Eu me lembro bem que em 1981, como me tornei espírita, que eu soube dessa lei de causa e efeito, ação e reação, quando eu vi um homem sem mão, eu dizia, eita, esse robô foi muito. Veja só. Porque eu não tinha ainda o conhecimento, e hoje eu vejo que aquele que vem com defeito físico é um herói que merece nosso respeito, porque muitos de nós ainda não tem defeitos assim, porque não temos capacidade de vir com um problema desse. Nos preparamos para reencarnações futuras, não desejo a ninguém, mas quantos são assim realmente? As pessoas já não tem como chegar com a prova tamanha e pede para na outra encarnação vir mais preparado. E aqueles que já vêm num leito já paralítico, com defeitos, esse merece nosso respeito. E é o que eu faço hoje quando vejo, graças à doutrina espírita. Então Chico Xavier observava todo mundo julgando, mas Chico Xavier viu que também tinha outro pernambucano, porque esse rapaz era pernambucano, foi daqui de Olinda, para lá Uberaba, para que Chico abençoasse a sua filha, e dali ele ia para São Paulo cuidar da sua filha. Foi nesse momento que Chico viu que tinha outro pernambucano, desencarnado esse, que era José Júlio da Silva Ramos, um poeta, nascido também em Olinda, e jovem foi para Portugal, tornou-se um grande poeta. No final da sua vida, veio para o Brasil ocupando a cadeira vaga de Olavo Bilac na Academia de Letras Brasileira. E José Júlio da Silva Ramos pega a mão maravilhosa de Chico Xavier e coloca um texto naquela página em branca, dizendo mais ou menos assim, para responder aquelas pessoas que estavam julgando aquele jovem. O fidalgo, ao partir, disse a jovem senhora,
Eu sou teu, tu és minha, espera-me, querida. Longe ergue outro lar, anseia, altera-se ouvida. Ela afoga em suicídio a mágoa que a devora. Falece o castelão, vê a noiva esquecida, abandonada e aflita é uma sombra que chora. Ele pede um novo berço e quer trazê-la agora aos braços paternais no campo de outra vida. O século avançou, eis os dois novamente. Ele, o progenitor, ela, a filha doente, a crescer, angustiada e aflita nos braços do pai. Hoje, em tudo que ele faz, é sempre o doce pajem dela, e a noiva do passado é a filha triste e bela, a crescer nos traumas da loucura. José Júlio da Silva Ramos, esse poeta maravilhoso, naquela noite, depois que leram, todo mundo compreendeu que se referia àquele jovem pernambucano que estava com a filha. E nós perguntamos a nós mesmos, quantas vezes dizemos, querida, tu és minha, eu sou teu, aguarda-me e vamos fundar outros lares por aí, outros relacionamentos, porque hoje é natural um ficar com o outro, né? E não ter nenhuma responsabilidade. E quantas pessoas nós magoamos dessa maneira? Os Espíritos dizem que basta numa esquina um aperto de mão sincero para nos envolvermos com os fluidos magnéticos um do outro e jamais na nossa vida nós vamos deixar de interagir com essa pessoa, porque nós somos a massa igual, semelhante de um do outro. Nós somos poeiras estrelares, poeira do cosmos, que aqui estamos nesse corpo, com o nosso espírito imortal, nessa viagem maravilhosa, quantas vezes seja necessário, para que a gente atinja um patamar de felicidade e compreenda que os verdadeiros tesouros não são os tesouros materiais. Infelizmente, a maioria sonha enriquecer sem nenhum sacrifício, porque ganhar dinheiro sem fazer força é muito fácil. Mas Pietro Baldi diz, um grande pensador cristão, diz que todo dinheiro que é gerado pelo ser humano, todo ele, uma moeda a 1 milhão, a 1 bilhão, todo ele traz junto com ele a energia tal qual ele foi gerado. Cada moeda desonesta que nós ganhamos, ela vem impregnada deste teor magnético e lá na frente vai dar a resposta. Por isso nós vemos que o roubo não compensa, a mentira não compensa, a vantagem diante daqueles que passam dificuldade, todos nós vamos ser cobrados por isso, porque cada tostão que nós ganhamos, segundo Pietro Baldi, o maior pensador cristão que nós conhecemos aqui na Terra, ele que foi a reencarnação antes de Pedro, apóstolo do Senhor, segundo a doutrina espírita fala, Pietro Baldi foi São Pedro, um apóstolo de Jesus, e nasceu na Itália e veio aqui, os finais dele foi aqui no Brasil, morreu aqui no Brasil, encontrou-se com Chico Xavier, ele teve uma reencarnação também junto de Francisco de Assis. Ele era aquele que estava junto de Francisco de Assis escrevendo tudo. Se eu não me engano, Frei Leão estava ali observando. Então veja quem é esse ser que veio trazer essa mensagem. A questão 815 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: qual dessas duas provas é a mais perigosa para o homem, a da pobreza ou a da riqueza? Então, nós sabemos que todas as duas são muito difíceis, porque todas elas nós já vivemos, todos os dias nós vivemos isso, porque o dinheiro vem, sai, você às vezes está bem, depois não está, você tem várias experiências durante o dia. Se não você vê seu vizinho, você vê seu parente, passar por grande dificuldade de perder tudo de uma hora para outra, de repente recuperar tudo de novo, não é verdade? Então nós estamos nessa vida maravilhosa, nessa experiência, aprendendo todos os dias. Tanto uma como a outra, a miséria provoca a lamentação contra a providência. Quantos pobres blasfemam contra Deus, dizendo, meu Deus, não está me vendo aqui? E quantos a riqueza leva a todos os excessos de vaidade, de egoísmo e de maldade realmente, porque o dinheiro compra muitas vezes a vida das pessoas. O dinheiro compra, o dinheiro faz com que
o poder, a pessoa chegue, entre no terreno do outro e depois na justiça quem ganha é ele, porque nós vemos hoje a grande dificuldade de se cumprir realmente para o pobre, as necessidades e a justiça, principalmente para cada um de nós. O óbolo do pobre, que o tira da sua própria privação, pesa mais na balança de Deus que o ouro do rico, que dá sem privar-se de nada. Uma moedinha daquele que não tem. E a gente fica dizendo, se eu tirasse na loteria, eu fazia caridade. Se eu fosse rico, eu ajudava muita gente. Nós vemos isso todos os dias. E, na verdade, não funciona assim. Porque a proporção é de acordo com a sua necessidade. Se você é uma pessoa que nada tem, com esforço você dá aquele pouco que tem, você dá mais do que um rico que tem bilhões, que tem 1000 casas por tudo que é canto no planeta espalhado. Então a proporção para Deus é outra, diferente. É realmente uma questão de bom senso. Por isso, com uma moeda só, como aquela viúva fez, 2 moedas tinha no bolso, e jogou no gasofilástico, naquele momento onde Jesus observava, e aproveitou aquela oportunidade e disse, aqui, hoje, nessa tarde, quem mais deu dinheiro foi essa viúva, que deu tudo o que tinha. Porque os ricos depositavam o que sobrava na sua mesa, depositava aquilo que não era nada para ele, mas aquela viúva foi a que mais deu. Mas Humberto de Campos conta numa de suas obras que naquela mesma tarde que Jesus não falou isso, mas ele como espírito, ele narra isso, depois que todo mundo foi embora, inclusive a viúva, naquele templo, entra uma senhora com a chave, abre as portas do templo, com a vassoura, passa o final da tarde varrendo tudo, trocando os panos, botando água, flores, deixou o templo perfumado para o dia de amanhã. E Jesus disse, essa deu mais do que a viúva que deu 2 moedas. Então, quantos de nós estamos numa casa espírita e às vezes não temos nem como contribuir realmente com a parcela todo mês para dar? Acontece isso com a gente, às vezes não ter realmente, ter até vergonha de dar pouco, mas nós podemos fazer como aquela que entrou e varreu e se colocou à disposição e fez na sua humildade, deu mais do que aquele que dá um dinheiro aqui numa casa muitas vezes. Então nós estamos vendo, as proporções são de acordo com o que nós temos, as condições que temos. Se o rico sofre mais tentações, não dispõe também de mais meios para fazer o bem? Claro, né? Porque se você tem mais condições, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então vamos ver a resposta dos Espíritos. É justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso, insaciável, suas necessidades aumentam com a fortuna e julga não ter o bastante para si mesmo. Vocês estão entendendo? Eu falo muito ligeiro, não me preocupo, porque o assunto é tão bom, é muita coisa e o tempo é pouco. Estão entendendo? Quem não estiver entendendo, levanta a mão, faça uma pergunta dentro do assunto, se vocês quiserem, a gente estuda junto, tá certo? Então, vamos em frente. Allan Kardec comenta sobre esse tema, né, que nós trouxemos. A posição elevada no mundo e a autoridade sobre os semelhantes são provas tão grandes e arriscadas quanto a pobreza. Então, Allan Kardec vem levantando os véus, esclarecendo. Porque quanto mais o homem for rico e poderoso, mais obrigações tem a cumprir, maiores são os meios de que dispõe para fazer o bem e o mal. Então aí está a resposta de Allan Kardec, elucidando realmente, dando a síntese de tudo isso que nós estamos fazendo. Quanto mais condições nós tivermos, dentro da lógica e da razão, nós vamos ajudar mais. Temos a obrigação de ajudar mais, não é verdade? Então Allan Kardec vem trazendo para todos nós. Aquele que deseja tornar-se útil para os seus irmãos, encontra 1000 ocasiões de fazê-lo. A todo segundo nós estamos tendo oportunidade, não depende do dinheiro que temos no bolso, nem da saúde muitas vezes,
Porque um médico pode estar agonizando num leito de um hospital e alguém chegar junto dele: doutor, antes de morrer, diga o nome daquele remédio que salva a vida. Ele diz o nome, né? Fala até sem poder falar e diz e salva vidas. Porque nós estamos a todo momento tendo a oportunidade de ajudar. Não há uma só pessoa no mundo que não possa prestar algum serviço, dar uma consolação, amenizar um sofrimento físico ou moral, tomar uma providência útil. Não existe um que não possa fazer isso. Todos nós temos condição. Na falta de dinheiro, não dispõe cada qual do seu esforço, do seu tempo, do seu repouso, para oferecer um pouco aos outros? Amar ao próximo como a ti mesmo. Jesus já nos ensinava isso. Então, aproveitemos nossos talentos, meus irmãos. Todos os talentos que nós temos, nós podemos ajudar. E aquele que dá é quem mais recebe. Segundo Francisco de Assis, quanto mais a gente doa, mais a gente recebe. A natureza é sábia, ela devolve tudo aquilo que nós damos a ela. Se nós passamos, nos preocupamos com alguém que precisa da nossa ajuda e nós vamos lá, ajudamos, pode ser que aquela pessoa ingrata nem ligue mais, vai embora, nem lembre, mas a lei da natureza vai nos devolver de forma bem mais ampla a caridade espontânea que nós fizemos. Por isso nós devemos fazer a caridade, e a Casa Espírita vem nos convidando a todos nós a levar a sacolinha nos sinais, a levar cestas básicas, a visitar os abrigos, a fazer, tomar água fluidificada. Tem gente com 90, 80 anos tomando água fluidificada, levando passe, e não dá um passe indiferente à sua melhora espiritual, não é verdade? Tudo isso os Espíritos nos convidam a essa grande tarefa, mas os Espíritos perguntam: qual é a grande tarefa do Espírita realmente? Será que é só essa? De levar nos sinais, distribuindo mensagem, ganhando dinheiro para ajudar o centro? Se é a sopa que nós oferecemos aos pobres, se é o passe, a água fluidificada, tudo isso é sagrado e não estamos aqui dizendo que não faça. Pelo contrário, nós devemos continuar fazendo, mas escutar o que os Espíritos dizem, porque a verdadeira caridade, ela passa a ser batida do nosso coração, nossa respiração, nosso sentimento, nosso suor, nossas lágrimas de compaixão diante daquele que sofre. Aí a caridade está sendo vivenciada por cada um de nós. Deixa de ser um ato apenas de levar uma cesta básica, de pedir um dinheiro, uma ajuda. Ela passa a ser a vivência de cada um de nós. E é isso que a doutrina espírita espera de cada um de nós. Vivenciar o amor, porque eu vim aqui falar de Jesus, como faço aqui em tantos outros locais. Cada vez que venho eu digo para mim mesmo: eita, hoje vou assinar minha própria sentença. Porque nós estamos aqui assinando nossa própria sentença, porque quantas vezes eu vacilo diante da caridade que eu devo fazer e não faço. Quantas vezes eu não me calo diante de uma palavra que vai ofender alguém, e aí depois eu fico: meu Deus, quanta gente não gosta de mim. E depois, se eu fizer um retrospectivo, eu vou ver que eu realmente tenho usado mal muitas vezes minha palavra, embora a doutrina espírita nos ensine. Mas qual de vocês vai me conduzir ao céu, se não eu mesmo, fazendo minha própria vivência? E quem de vocês eu posso levar ao céu, a não ser mostrando o caminho que a doutrina espírita, quem vem mostrar não sou eu. Os méritos do nosso trabalho é da doutrina espírita e nós temos consciência disso. E pelo contrário, nós trememos nas bases diante de tanta informação boa que nós recebemos e tão pouco nós fazemos na nossa vida diária. Então vejam só, nós estamos no melhor momento da nossa vida. Nunca a humanidade esteve tão próximo de grandes eventos espirituais na Terra, de grandes mudanças, porque esse é um momento histórico onde Jesus anunciou, há mais de 2000 anos atrás, para nós próprios que ali estávamos junto deles, ao seu redor, escutando sua palavra, e ele, vendo se aproximar o momento de voltar para o mundo espiritual, nos disse:
Não vos preocupeis, porque eu pedirei o Pai, um outro Consolador para que fique convosco eternamente. O Consolador, que é o Espírito Verdade, que vem ensinar novas coisas, de relembrar tudo aquilo que vos tenho dito. Então Jesus veio anunciando, e no dia 31 de março de 1848, na cidadezinha de Hydeville, lugarejo nos Estados Unidos, aquelas crianças das famílias Fox, evangélica, passava a documentar a chegada da doutrina espírita aqui na Terra, do Consolador, nas manifestações daqueles espíritos que ali estavam, na tipologia, dando pancadas na parede, tocando fogo nas coisas dentro de casa, os pratos, os talheres voavam dentro de casa, e aquela garotinha desafiando aquelas pancadas, achando que era o demônio pelo preconceito, disse: pé de cabra, me imita se tu for capaz, e dá uma palmada na mão. Na mesma hora a parede responde com uma pancada seca, ela toma um susto. E disse: pé de cabra, me imita. Ele dá 2 pancadas, a parede responde 2 pancadas. Ela corre: mamãe, mamãe, pé de cabra está respondendo. Pé de cabra, porque disse que o demônio tem pé de cabra. Eu nunca vi, graças a Deus, nem quero ver. Mas é o preconceito dizendo que era o demônio. E a mãe levanta: o que, menina? O que? Veja, mamãe, pé de cabra está respondendo. Pé de cabra é aquele que fazia as manifestações naquela casa mal assombrada. Isso é um fato verídico. E ali naquele momento ela fez: veja, mamãe, deu 3 palmadas, a parede respondeu as 3 palmadas. Naquela noite, 31 de março de 1848, mais de 200 pessoas naquela residência dialogavam com aquelas pancadas e descobriram que era um caixeiro viajante que ali fora assassinado, e ele próprio disse que seu corpo estava emparedado naquela casa, e depois foi descoberto e acharam mesmo. E dali aquelas manifestações para todo o planeta, as mesas girantes, onde o professor Denisar, que é Allan Kardec, nós sabemos, foi convidado e disse: eu não vou perder meu tempo com isso, porque eu sei do magnetismo, há mais de 30 anos que eu estudo o magnetismo de Anthony Mesmer, e não vou perder tempo com isso. Isso é magnetismo. Mas o senhor Fortier, da outra vez, disse: bem, professor, agora as mesas estão respondendo nossas perguntas. Bem, se você me provar que mesa tem cérebro para pensar e nervos para agir, agora eu quero ver. Então ele foi questionar e começou a observar aquelas reuniões e ver que pessoas que não tinham capacidade para responder aquilo. E ele fez: mas quem são vocês realmente que estão respondendo isso? Os espíritos disseram: nós somos as almas daqueles que viveram na Terra. Ele, como cientista, como um homem matemático, racional, um homem altamente ético e moral, disse, impactou no seu coração a grande visão que ele teve do que seria para a humanidade a descoberta que a morte não existia, que nós éramos imortais. E aí fez o primeiro livro, a obra, com 501 perguntas, e ali no dia 18 de abril de 1857, que foi agora semana passada, aniversário dessa obra fenomenal que aqui estamos estudando, para dar um grande passo na humanidade, o qual ainda os homens não sabem ainda a capacidade que o Espiritismo vai exercer em cada um de nós. Porque nós já vemos hoje o Espiritismo em todo ponto do planeta, através das obras de Chico Xavier, que trouxe da França para o Brasil, transplantou a doutrina espírita aqui para todos nós. Então, meus irmãos, a riqueza maior que nós viemos trazer aqui é a riqueza do Evangelho de Jesus. Porque a riqueza é aquela real, é aquela que quando nós nascemos aqui, chegamos no ventre da nossa mãe, nada trazíamos, e toda a riqueza que nós trazíamos era o nosso espírito imortal. E aqui nós vamos voltar, todos nós, e eu olho aqui, não vejo nenhuma criança, e está perto da gente voltar. Porque nós estamos a 1000 por hora, a velocidade é tremenda, e daqui no piscar de olhos, todos nós vamos estar do outro lado e vendo: ah, se eu soubesse, ah, se eu tivesse visto as verdadeiras riquezas que a doutrina espírita nos ensina. Então nós estamos diante desse momento fecundo, onde reencarnam vários espíritos aqui na Terra,
para fazer a grande transformação para todos nós. Os neurocientistas debruçados nas suas experiências, mostrando que a saúde e a doença é o resultado do pensamento de cada um de nós. Toda doença que existe na Terra é fruto de um desequilíbrio psicológico de cada um de nós. Portanto, ninguém está doente por acaso, nós estamos doentes pela maneira de pensar. E qual é a proposta da doutrina espírita? É curar nossos corpos aqui na casa espírita? Claro que não. E vai acontecer, e acontece, porque pela misericórdia de Deus, mas não pela proposta da doutrina espírita. A proposta da doutrina espírita é fazer a viagem interior que Paulo de Tarso nos convida, para perguntar por que sofro, de onde vim, para onde vou, por que tanta gente jovem perece, morre, e tantos velhos que estão querendo a morte e não vai, porque tantas pessoas estão socialmente diferentes, porque tanta injustiça, porque injustiça não há, existe uma lei de causa e efeito, onde todos nós estamos colhendo aquilo que plantamos, e é necessário que passemos por essa jornada aqui na Terra. Mas os Espíritos dizem que nós nunca estivemos num momento tão sublime da nossa vida, que nenhum de nós esteve tão próximo, em tão elevada condição espiritual. Parece até um equívoco isso, né? A gente vê tanta maldade, mas eles estão corretos, porque de todas as encarnações que nós tivemos, essa é a melhor dentro do nosso padrão. Nós podemos dar um salto quântico, ou podemos estacionar, mas jamais regredir, porque ninguém regride dentro da lei do progresso. Então, a doutrina espírita vem trazer para todos nós, e uma mensagem no livro Pão Nosso, de Emmanuel, retrata justamente o futuro que nos aguarda. É no livro Pão Nosso, capítulo 41, quem quiser leia o capítulo 41, o Pão Nosso, que diz mais ou menos assim: quando o homem guardar na própria consciência os parágrafos luminosos da divina lei, o companheiro não mais repreenderá companheiro, o irmão não acusará outro irmão, os cárceres cerrarão suas portas, os tribunais quedarão em silêncio, os canhões se converterão em arado, os homens de armas volverão à sementeira do solo, as baionetas se calarão e o ódio fugirá da terra. As máquinas não mais vomitarão chamas de fogo e de morte, mas contribuirão pacificamente com o progresso planetário. A justiça será ultrapassada pelo amor. Os homens de lei não apenas serão justos, mas profundamente bons. A oração será de alegria e de louvor. As casas de oração farão a grande fraternidade suprema. A lei de Deus viverá no pensamento e nos atos de todos, porque o Cordeiro de Deus transformará o coração de cada um de nós em tabernáculo de luz eterna, onde resplandecerá a luz imensa de Deus. Vejam que mensagem linda, chama o futuro, esse futuro que Emmanuel nos diz, que está vindo por aí pela frente. Então volte para os vossos lares de cabeça erguida, a felicidade virá, a paz brotará dos vossos corações, mesmo em meio ao caos, porque é do pântano que floresce o lótus. Nós somos aqueles que renegamos o Cristo, e é chegada a hora de reconhecê-lo como um divino pastor. A felicidade anda ao lado e nós ainda não vimos. Ela está nas coisas simples, porém fundamentais para a nossa sobrevivência, como o ar que respiramos aqui agora, o alimento que nos mantém vivo, o choque das emoções com as criaturas, o movimento do nosso corpo. Nós somos livres para pensar e agir, porém a moral deve vir à frente como guardiã do nosso ser eterno. Os Espíritos dizem: por que chorais se rireis, se é chegada a hora de vossa remissão? Que todos nós cantemos e louvemos a maravilha de Deus, porque nos sentiremos grandes assim. Aquele que duvida de Deus, duvida de si próprio. Para que realidade maior de Deus do que nosso sistema físico, psíquico, nosso organismo com mais de 100 trilhões de células, segundo os neurocientistas. Todas elas aguardando um sentimento de amor, de compaixão de cada um de nós.
para que no momento que a gente tem um sentimento de compaixão, nesse momento agora, quem tiver um pensamento bom, as nossas células cerebrais leem instantaneamente e jogam um comando para as glândulas endócrinas, para injetar a serotonina, a noradrenalina, as dopaminas e nos dar a alegria de viver. Mas se algum de vocês, ou eu também, lembrar de uma mágoa de 5, 10 anos atrás, instantaneamente as células que estavam lendo as coisas boas, estão lendo o meu sentimento de mágoa e jogam o mesmo quanto de energia negativa de 10, 5 anos atrás. E dão comando para as glândulas endócrinas, diminuir a serotonina, a noradrenalina, as dopaminas e causamos a doença em cada um de nós. Portanto, nós somos doentes pela maneira de pensar. E a proposta da doutrina espírita não é curar os nossos corpos, é curar a nossa alma, transformar a nossa maneira de pensar, ser cristão, ético em tudo que faz. Eu era um velho de 20 anos, mentiroso, um velho cheio de trejeito para se dar bem na vida. Hoje sou um jovem de 66 anos, graças à doutrina espírita. Longe estou do caminho, mas tenho certeza que vou chegar lá. Porque ninguém escapa do bem, ninguém escapa do progresso. E todos nós já comemos carne humana em vidas passadas, centenas de séculos atrás. E séculos varreram civilizações e hoje estamos aqui comendo um filezinho bom, né? Comendo coisas boas, frutas, frugais, aqui no ar-condicionado. Tomamos hoje um avião a mais de 700 km por hora, cruzamos o continente, em 10 horas nós chegamos na Europa. E vejam antigamente Cabral quanto custou para chegar aqui na Terra, não é verdade? E perdido para chegar aqui. Então nós estamos com tudo nas mãos, meus irmãos. O que é que nós precisamos mais? Precisamos acordar e colocar dentro de nós a consciência da imortalidade, porque ninguém morre, meus irmãos. Porque para quem viveu na terra, em meio dos sofredores, e somente frias dores do mundo ingrato colheu, o frio beijo da morte é um beijo de liberdade, é um raio de claridade que vem do alto do céu. A vida terrena é a noite que precede as madrugadas, das regiões aureoladas de amor, de verdade e de luz. Sem paradoxo, portanto, o gozo é o próprio martírio que se fez excelso lírio na devoção de Jesus. A morte é a deusa celeste, da vida da plenitude, que a alegria da virtude fez linda desabrochar. Seu beijo é um raio de luz do debaldar das alturas, que nas noites de amargura as almas vêm libertar. Casimiro Cunha fez essa poesia, com 12 anos ficou cego de um olho num acidente, aos 16 ficou cego do outro, e passou sua vida cego até o final da sua vida física, e fez esta poesia e tantas outras, porque ele via os mundos luminosos. Assim como o Vitor Hugo diz, que nossos olhos só enxergam a noite do dia, mas os nossos olhos espirituais enxergam os mundos luminosos que a doutrina espírita vem nos oferecer. Meus irmãos, nós vemos as pessoas querendo a todo momento, eu queria estar no nosso lar, eu já queria morrer. Muitas vezes eu mesmo, às vezes estou com um problema sério, disse, meu Deus, era tão bom que eu fosse embora, veja só, que coisa. Aí minha mulher faz, meu filho, você não é espírita não, como é que você diz um negócio desse? E às vezes a dor é tão grande que você sabe que tem um lugar melhor, e a gente coloca o coração nos trilhos e diz, não, Senhor, me ajuda a ter força, que é o pensamento é esse, ter força para aguentar. Porque se a gente desencarna, a gente se arrepende, queria estar aqui, nesse mundo, onde aqui nós crescemos. E eu, para terminar, tem uma história que eu já contei aqui, eu acho, vou contar de novo, que é uma amiga minha, que ela tinha 70 anos, eu acho que ela já desencarnou, de tanta essa história que eu conto, que foi verídico também. Ela diz, mas tal, eu queria estar no nosso lar. Eu não tenho mais o que fazer aqui, eu sou viúva, já criei neto, já criei filho, já enterrei meu marido, eu queria estar no nosso lar. E eu dizia, brincando para ela, calma mulher, tu está com o pé na cova, porque eu brinco com ela, ela brinca comigo. E sorrindo, ela um dia me conta, mas tal, eu quero te contar um negócio. Eu fui para Maceió, para um evento, onde Divaldo foi fazer um seminário, e eu saí de lá voando nas nuvens, e estava no ônibus de volta para Recife, na janela dizendo, nosso lar, como eu queria estar no nosso lar. 5 minutos.
Então, Senhor, eu queria estar no nosso lar. Aí, nesse momento, ela disse que lembrou, que eu disse, mulher, tu está com o pé na cova. Isso, quando ela lembrou, o ônibus dá um freio tão brusco, ela bate com a cabeça, corta o supercílio, o ônibus tomba de lado na estrada. Meu Deus, eu morri. Era gritaria, aquele escuro, o ônibus deitado fora da pista, e gente chorando, gritando, assim, morri. Procurou o corpo, não viu. Disse, não, só estou vendo esse. Mas quantos espíritos morrem e não vê o corpo, né? Eu morri, eu tenho certeza que eu não sentia mais as mãos. O dia amanhecendo, chegaram 2 ambulâncias, era luz vermelha, amarela, azul, roxa. Eita, é um aeróbus, ela dizendo. Eu tenho certeza que é um aeróbus. Ou seja, ali, ansiosa, os enfermeiros gentis desceram, botaram a maca, tiraram ela. Calma, senhora, ela queria falar. Calma, a senhora está perdendo sangue. Fizeram um curativo ali. E ela disse, eu estou ansiosa, que eu tinha certeza que aqueles homens eram do mundo espiritual. Aqueles médicos enfermeiros. E estava ali ansiosa, eu não resisti. Quando um foi ajustar o colete aqui, eu segurei no braço dele e disse, me responda, moço, pelo amor de Deus. Eu estou preparada. O senhor é daqui da terra ou de uma colônia espiritual? O enfermeiro olhou para o outro e disse, relaxa, não está vendo que a pancada da velha foi na cabeça? Ela disse, nem assim eu fiquei com raiva tal. Ele me xingando. A ambulância aí, a sirene ligada, e eu sabia, vou para o nosso lar. Eu olhava para os enfermeiros, eles tiravam a vista, não queriam me dar notícia, mas eu já sabia que eu não sentia mais perna nem mão, de tanto sangue que eu perdi. A sirene ligada, e eu fui atento quando a porta abriu da ambulância, que eu vi a logomarca SUS. Meu Deus, eu estou na terra. Porque no céu não tem SUS, pode ter certeza, meus irmãos. Portanto, se alguém hoje for descer aí, tiver alguma tontura, alguma coisa, vê alguma ambulância diferente, relaxe. Porque nem tudo chegou a hora, nem sempre chegou a hora. Se tiver dúvida, tente passar na parede. Se o nariz bater, vocês estão aqui. Se não, já estão do outro lado, essa conta não paga mais. Então, nós estamos a todo momento com oportunidades. E nós sabemos que o medo da morte, o medo de enfrentar, é que faz com que a gente fique numa situação difícil. O doutor Deepak Chopra mesmo, ele conta nos Estados Unidos que ele é um cientista que fala sobre a questão, abra o vosso coração enquanto é tempo, ele diz. Senão o cirurgião fará isso por você, numa sala de cirurgia. Ele é um verdadeiro apóstolo de Deus, sem ser religioso. Ele fala que a gente tem que ter compaixão, abrir o coração para o outro, senão vai o bisturi abrir, porque vai ter que botar uma ponte safena, uma válvula, outras coisas mais. Então ele disse que nos Estados Unidos, onde ele mora, um amigo dele que veio da Índia numa excursão sofreu um infarto do miocárdio, foi socorrido às pressas, e ele à tarde disse, vou visitar meu amigo. Chegou no hospital, entrou, veio a papeleta, ele na UTI, disse, meu amigo, não justifica. Você foi socorrido em tempo, não teve problema nenhum, está aí, bem medicado, está tudo correto. Não justifica, as máquinas estão acusando que você vai morrer daqui a pouco. Porque está galopante sua situação. Mas como justifica, doutor? Quem vai pagar a conta do hospital é o senhor, que eu não tenho um tostão. O problema é esse, relaxe, meu filho. Relaxe porque essa conta está paga, porque no ônibus o seguro já pagou, foi tudo. Pode passar um mês aqui que você não vai pagar nada. Os olhos do paciente brilharam. É mesmo, doutor, não vou pagar nada? Não. Pois bem, 10 minutos depois, as máquinas da UTI apitando que ele podia estar mais lá, porque ele estava tão bom que as máquinas apitando. Sai, tira esse homem daí. Botaram no quarto, no outro dia, recebe alta logo cedo, forte, cheio de saúde, sem nenhuma sequela, porque não ia pagar a conta do hotel, do hospital. Veja só, imagine a gente, todo dia, um monte de conta debaixo do braço, da porta, não é verdade? É conta de luz, conta de água. E eu juntei um dia desse, umas continhas dessa, disse, essa paga, essa não pago, essa paga, e fui. Quando eu vou dobrando a esquina em Casa Amarela onde eu moro, algo bate na minha perna, eu olho, R$50. Eu boto o pé e fico uma estátua dura. Oba! Arranjei R$50, vou pagar a conta agora. Só que aquela vozinha, oi, alguém perdeu R$50. Você não é espírita? Eu disse, para lá, obsessor, logo hoje, eu achei R$50. Não é todo dia que a gente acha R$50. E eu sou espírita, não sou bobo, não. Porque se eu pegar R$50, perguntar quem aqui na feira perdeu, eu vou desencarnar é hoje. Então, amassei o dinheiro, saí devagarzinho, olhei. Quando eu abro, tomei um susto que estava grampeado, como eu faço.
Eu olhei, era uma conta minha, aquela da fé, porque passou um período, uma conta bem pequenininha, né? Eu tomei um susto. Meu Deus, eu ia perder R$50. Veja só, ação e reação imediata. Portanto, meus irmãos, o mundo está rápido. Volte para casas felizes, porque os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um grande exército que se movimenta, desde que dele recebeu o comando, espalham-se sobre toda a superfície da terra. Semelhante a estrelas cadentes, vem iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Em verdade vos digo, são chegados os tempos em que todas as coisas deverão ser restituídas em seu sentido verdadeiro, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o som de trombetas, e nesse instante um coro de anjos nos convidam e nos dizem: irmãos, que vossas mãos peguem a lira, que vossas vozes se unam, e num coro divino derrame vibrações de amor por todos os pontos do universo. Irmãos que amamos, estamos junto de vós, amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo dos vossos corações, fazendo as vontades de Deus que está no céu: Senhor, 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 e seremos dignos do reino do céu. Esta mensagem que encerra a nossa tarefa na tarde de hoje é a síntese da doutrina espírita ditada por Jesus de Nazaré, o ser mais sublime que aqui na Terra pisou, o governador do nosso planeta, modelo escolhido por Deus, para que todos nós não errássemos mais e vamos todos nós em frente segui-lo. Muita paz, receba um abraço da Casa dos Humildes, onde nós participamos como voluntário, com muito amor no coração, e que cada um de vocês receba um beijo da espiritualidade, pelas bênçãos que eu recebi de cada um de vocês, pelas energias de cada um de vocês, porque hoje eu saio daqui diferente, mais alegre do que entrei. Muita paz, muito obrigado. Obrigado, Antônio. Valeu, Tauá. Muita paz, viu? E volte mais vezes, viu? Com certeza. E vamos realmente pensar e refletir, né, na mensagem que foi passada hoje. E ver que tanto a riqueza como a pobreza traz suas dificuldades, né, para cada um de nós, e sabemos entender e passar por elas, nos modificando a cada dia, para melhorarmos. E peço a todos que fiquem em silêncio e pensem em coisas boas. Eu pedi para Ieda fazer a prece final. O passe é individual. Quem estiver em tratamento, permaneça sentados, viu? Agradecemos a Deus por esse banquete espiritual. Obrigado, Senhor. Obrigado pela espiritualidade presente. E que a verdadeira riqueza é o amor que se faz em nossos corações. Obrigado por aprendermos tanto conhecimento e que possamos aplicar esses conhecimentos, a doutrina espírita, o verdadeiro amor, nos nossos dia a dia, na nossa vida. Que Jesus abençoe a cada um em retorno a seus lares. Assim sendo, passo a palavra para o irmão que dirige a palestra de hoje. Obrigada. Com essa prece, em nome de Deus, de Jesus, de Nossa Mãe Maria Santíssima, do Frei Fabiano de Cristo, mentor dessa casa, de toda a espiritualidade que trabalhou e preparou esse ambiente para todos nós, damos por encerrado a nossa reunião da tarde e noite de hoje. E vou tomar o passe sentado e em silêncio.